A gente conversou com um médico e ele falou que com alimentação, por exemplo, você resolve todos os problemas. Uhum. É real isso? Eu consigo tratar tudo isso? Todos os problemas é complicado falar, porque assim, aí o que a Você gente sabe tem... quem é? Ah. Velho, foda, do mesmo jeito que tem muito médico mas bom, foi isso, né? Não, mas foi isso, né? Não, eu entendi o que ele falou. E aí, assim, tá certo e tá errado. Porque, assim, qual que é o perigo? Assim, a gente, né, esse vídeo, os cortes estão na internet, né? Qualquer pessoa pode ver. E aí, faz o corte ali do podcast, né? Solta um Reels e fala assim, olha, se você come bem, você não vai ter nenhum problema de saúde. E aí, o que acontece? A pessoa vê isso, então pega um adulto, um homem jovem, de 25 anos. O que ele pensa? Eu não preciso ir médico, não preciso fazer exame, porque eu como bem, vou na academia, então tá tudo certo. E às vezes, ou atrasa o diagnóstico, esse paciente não faz nenhum exame de rotina. Todo mundo tem que fazer o exame de rotina, todo ano, fazer hemograma, função renal, função hepática. Exame de rotina, uma vez por ano só. Então, a pessoa que é saudável deixa de fazer exame, deixa de procurar ajuda médica para prevenir doenças. E às vezes a pessoa que tem doença, então, cara diabético, hipertenso, fala, não, agora eu ajeitei a dieta, então não preciso mais de remédio não, porque a dieta ajuda em tudo. Então, assim, eu acho que tem razão no sentido que a pessoa que come bem, ela tem menos chance de ter doenças, porque ela se alimenta bem, ela nutre o corpo dela, então é um corpo nutrido, é um corpo que está menos frágil para adoecimento. Só que a gente tem que ter cuidado na hora de falar algumas informações, né? O que é um exame de rotina para mim não ter problemas psicológicos? Existe? E se existe, o que é um exame, por exemplo, pelo exame de sangue eu consigo perceber se eu tô tendo alguma disfunção? Você tem que fazer teste de Rocher, eu acho. É Rocher. Rorschach. O transtorno mental não tem diagnóstico por exame, né? Nem exame de sangue. Só quando é algum transtorno, por exemplo, demência, né? Aí você faz a ressonância e vê que tem áreas do seu cérebro que estão atrofiadas. Ou, por exemplo, AVC e tudo mais. Aí você vê uma área que está com isquêmico ou uma área que tem uma hemorragia. Aí você consegue fazer diagnóstico. Dessa parte mais neuropsiquiátrica mesmo. Agora, depressão, não tem nada no seu sangue que marque que você tem depressão. Eles estão tentando algum marcador biológico, né? Algum marcador no sangue. Na depressão não tem nenhum exame que eu faça assim, de imagem que veja. Você tá com uma depressão gravíssima. Eu faço ressonância sua e minha. É a mesma. É a mesma coisa, igual. Não tem nenhum exame. Como é que eu previno? O exame é psiquiátrico, é na conversa mesmo, né? É na consulta. De tempos em tempos, então, eu tenho que ir num consultório e... Não, eu acho que assim, qualquer alteração que você tiver, no sentido que você perceba que você não tá funcionando como você funcionava antes. Então, eu tô mais triste, eu perdi o prazer de fazer as coisas, eu me sinto culpado por qualquer coisa, ou eu fico muito preocupado, mas é uma preocupação excessiva, ou eu tenho crise de ansiedade, fico com palpitação. Chorar. Ou fico com crise de choro sem motivo. Mas, por exemplo, os velhos, eles vão ficando mais chorões, não vão, não? É natural ou não? Mas aí faz parte, assim, no envelhecimento, algumas pessoas ficam mais melancólicas, isso, né? Então fica assim, aí na hora de lembrar alguma coisa já chora, né? Tudo mais. Mas aí tá muito dentro do contexto. É diferente da depressão, às vezes a pessoa tá chorando e ela não tem motivo algum. No sentido de algo que ela pensou pra ela chorar. É um choro que vem do nada. Então a pessoa fala, minha vida tá tudo bem, tá tudo certo. E eu não consigo me sentir bem. Eu me sinto triste, eu me sinto pra baixo. Parece que a vida não faz sentido. Então, não precisa ir todo ano no psiquiatra para ver se tem alguma coisa acontecendo, mas começou algum sintoma no sentido que você vê que você não tá bem da parte mental, e geralmente as pessoas percebem, né? Então, você convive. O Rodrigo vai falar, cara, você tá diferente, você não tá do jeito que você era antes, você ria, brincava, você parou de brincar, tem alguma coisa acontecendo. As pessoas em volta percebem, muitas vezes, né? Então, acho que vale a consulta nesses casos, né? Não um check-up mental, assim, né? Mas mais uma consulta quando tem sintomas mesmo, né? Esses transtornos, você consegue ver alguma modificação no cérebro, assim, com o tempo? Modificação... Fisicamente, eu falo. De morfologia, né? De muda a estrutura do cérebro. Tem, por exemplo, um esquizofrênico que tem vários surtos e não... Olha que interessante, teve um psiquiatra lá em 1880, que chama Kraepelin. Ele foi um dos primeiros psiquiatras que foi classificando as doenças. Foi falando, não, isso aqui seria hoje o transtorno bipolar, para ele era síndrome maníaco-depressiva, isso aqui é uma demência precoce, que é a esquizofrenia de hoje. Ele que foi classificando.
Ele chamou a esquizofrenia de demência precoce. Por quê? A cada surto que a pessoa tinha, então a cada momento que ela ficava delirante, alucinando, quando ela voltava ao padrão ou fora do delírio, ela perdia a capacidade cognitiva. Ela não voltava no normal dela, no basal. Ela voltava com sempre abaixando a régua. Sempre abaixando a régua. Então, antes a pessoa, por exemplo, ela conseguia dirigir. Vamos pôr esse exemplo na época. Aí volta a pessoa, ela não consegue dirigir mais. Ou a pessoa tinha habilidade de cozinhar. Aí ela, depois do surto, ela já não consegue mais cozinhar. E eu tô falando uma época que ele classificou as doenças, mas não tinha remédio ainda nessa época. As medicações vieram de 1930 pra cá. Né? A gente tá falando de Segunda Guerra pra cá. Então, nessa época ele viu que a doença acontecendo sem ninguém intervir. Então, foi uma época muito boa de se observar a doença, porque ele via a história natural da doença mesmo, né? Então, na esquizofrenia, ele chamou de demência precoce por conta disso. A cada surto, não voltava no padrão. E hoje a gente sabe que os pacientes esquizofrênicos e os bipolares, a cada surto que tem, por isso que a gente fala para fazer o tratamento contínuo, de não parar o remédio. Porque a cada surto que a pessoa tem, ela não volta ao basal dela. Ela volta num degrau abaixo. Mas isso altera morfologicamente o tamanho do cérebro, por exemplo? Coisa do tipo? Altera no sentido que esse paciente que tem vários surtos, ele tem uma probabilidade de desenvolver uma demência maior do que as pessoas que não têm o surto. Então, um Alzheimer precoce, uma atrofia cerebral mesmo. Tô falando de alteração, não é uma alteração funcional, tô falando de alteração anatômica mesmo.